primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas, o ambiente do conhecimento. E durante muito tempo, eu não acompanhei o resultado daquilo que eu ministrava. Eu simplesmente chegava, entregava uma palavra e ia embora. Se foi bom, se foi ruim, se as pessoas gostaram, se não gostaram, se entenderam ou não. Eu nunca tive essa medida antes de ser pastor. Quando eu me tornei pastor pela primeira vez, lá na Barra, na igreja Monte Oreb, eu comecei a ter que lidar com as pessoas que eu pregava. E aí eu comecei a descobrir que o efeito de transformação da palavra, ele não era tão grande quanto eu pensava. E eu comecei a notar que ela enfrentava problema nas mesmas áreas. O infiel continuava na infidelidade. Aquele que não cumpria com as suas obrigações de pagamentos, continuava devendo os outros. O que fumava, continuava fumando. O que falava palavrão, continuava falando. O que fazia sexo antes do casamento, continuava fazendo. Comece a procurar no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio das pessoas, aquelas pessoas que conseguiram alcançar a transformação, aquelas que evoluíram, que foram à próxima fase. E eu comecei a olhar essas pessoas. Comecei a descobrir que num culto que pode ser maravilhoso, transformador para uma pessoa, pode não representar nada para outra. Um ambiente cujo qual a pessoa sai dizendo: eu senti a presença de Deus, eu tive uma experiência com Deus, o outro ficou jogando no celular. Eu descobri que a mudança tinha muito mais a ver com aquele que recebia do que propriamente com aquele que transmitia. Era uma decisão. Esposas saíam as mesmas de um culto onde outra saía transformada. Maridos saíam iguaizinhos onde outros saíam maridos extraordinários. O primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. Pessoas têm muita facilidade de mudar se forem expostas ao sofrimento. Alguém te disse que você deveria diminuir suas atividades? Alguém te disse que você deveria melhorar sua alimentação? Alguém te disse que você deveria desenvolver a prática de um exercício físico, mas você negligenciou todas essas informações, até que um belo dia você infartou. O infarto fez com que você repensasse sua vida. Então agora você faz exercício, come diferente, evita o estresse. Porque tem pessoas que para mudar precisam ser expostas à dor. Sua esposa te avisou: eu estou sentindo sua falta, eu preciso da sua presença, me dá um pouco mais de atenção,
me dá um pouco mais de carinho. Mas todas essas informações foram educadas demais, não lhe causaram nenhuma dor e nenhum prejuízo, até que então apareceu Ricardo. Ricardo tem o tempo que você não tem, tem a atenção que você não tem, e quando você viu, sua esposa estava conversando, certo, na internet com outro homem, e agora então você quer um reposicionamento, agora então você quer uma mudança. Seu marido disse à senhora: meu amor, nós estamos muito distantes, nossa intimidade está muito espaçada, temos que ter um relacionamento íntimo num período mais curto. Mas a senhora tem dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas. E quem apareceu? Jezabel. Jezabel não tem nem cabeça para doer, está sempre disposta. E aí então, mediante a dor ao sofrimento: pastor, eu amo meu marido, conversa com ele. A dor é um ambiente que algumas pessoas precisam dela para serem transformadas. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ajudar o sofredor, pergunte se esse sofrimento não tem a ver com uma mudança que essa pessoa precisa para ser transformada. É muito comum você ajudar alguém que precisa do sofrimento para mudar, porque você ficou com pena, e é só uma questão de tempo até você ver essa pessoa repetindo o comportamento novamente. É assim que funciona. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Pessoas mudam quando recebem inspirações para mudança. A igreja usa muito isso. O que é um ambiente de inspiração? Um testemunho. Quando alguém sobe aqui em cima e conta como o Osias contou, que a Elaine foi curada de um câncer, você que tem uma doença, pensa: uau, eu também posso ser. Um ambiente de inspiração. Tem pessoas que, se forem inspiradas, elas deixam de fumar, elas abandonam a vida antiga. Os coaches vieram com experiências extraordinárias sem Jesus, oferecendo informações inspiradoras, histórias, até mesmo de enriquecimento. E eu posso dizer a vocês que eu escutei muitos caras, coaches, que disseram que enriqueceram e nem enriqueceram, mas mediante aquela inspiração que nem verdadeira era, fizeram com que pessoas mudassem sua postura administrativa, mudassem seu posicionamento, seus horários, e conseguissem mudar de vida por um ambiente de inspiração. Ambiente de terapias, Alcoólicos Anônimos e outros utilizam a inspiração, porque pessoas mudam quando são inspiradas a mudar. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas: o ambiente do conhecimento. Pessoas também podem mudar se receberem ferramentas para mudanças. Às vezes as pessoas vão em determinados lugares, treinamentos, ambientes sérios, que as ensinam a administrar dinheiro, e elas continuam ganhando pouco, mas fazendo muito, porque aprenderam a lidar. Pessoas às vezes sequer são capazes de se conhecer, seus temperamentos, controlar suas emoções, e aí procuram pessoas de saúde emocional que lhe dão ferramentas. E essas ferramentas então fazem com que pessoas sejam transformadas. E esses ambientes mudam pessoas.
Mas todos esses ambientes só vão conseguir mudar a pessoa se falarem além de seus ouvidos, se falarem ao seu coração. Quando uma dor conversa com o seu interior, quando uma inspiração atinge o seu coração, a mudança acontece. Por isso, muitas pessoas, talvez você já tenha dito a seu filho, eu já falei isso aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, centenas de vezes. Seu filho nunca fez. De repente ele foi num retiro e ele volta transformado naquela área. E você pergunta: o que aconteceu, meu filho? E você disse: o moço estava ministrando e ele disse que eu tinha que mudar. E aí você pensa: mas isso eu te disse durante anos. Mas você só conseguiu conversar com o ouvido e não com o coração. Eu preciso mudar. Pessoas mudam quando precisam. Eu quero mudar, porque tem gente que precisa, mas não quer. Eu posso mudar, e eu vou mudar. Eu preciso mudar, repita comigo: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Isso. E eu fecho a minha mensagem aqui. Um belo dia Deus apareceu para um homem. E ele tinha uma pedra de aproximadamente 5 toneladas no seu quintal. E ele, em oração, um homem de Deus, ouviu Deus dizer: a partir de hoje, todo dia, de manhã e no finalzinho da tarde, quando você chegar do trabalho, empurre essa pedra durante 5 minutos. Ele achou estranho, mas todos os dias ele levantava antes de ir para o trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Quando voltava do trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Era tão absurdo, aquele homem tão fraco, empurrar uma pedra de 5 toneladas, que ele ganhou fama na vizinhança, como um maluco da pedra. Um tempo depois, já aborrecido com essa fama, ele resolveu uma bela manhã por si mesmo, que não iria mais empurrar aquela pedra. No terceiro dia, sem empurrar a pedra, ele estava deitado na sua cama e ele teve uma visão. E na visão, um ser angelical perguntou a ele: você não está mais empurrando a pedra? E ele disse: não empurro a pedra porque ela nunca saiu do lugar, ela nunca se moveu. E aquela voz disse: levanta, vai até o espelho do seu quarto e tira a sua camisa. E quando ele tirou a camisa, seus músculos estavam diferentes, estavam bem definidos. De tanto empurrar a pedra durante aquele período, seus músculos se desenvolveram. E a voz disse a ele: eu nunca quis trabalhar a pedra, eu sempre quis trabalhar você. Eu não tenho compromisso com a pedra, eu tenho contigo. Se você pensa que a pedra nunca saiu do lugar, isso é verdade, mas olha como você ficou forte vivenciando tudo isso. 2026, pode ter certeza, não será um ano fácil, mas será um ano de crescimento para todos nós, um ano de empoderamento para todos nós. Vamos viver o que nunca vivemos na nossa família. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos em nossos negócios. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Eu quero mostrar a você a preocupação de Deus com a sua vida. E que tipo de vida? As duas. Alguns extremistas acham e se preocupam apenas com sua vida material.
é verdade. Outros se preocupam apenas com a sua vida espiritual. Alguns acham que, a vida material é o mais importante, aliás, sequer acreditam em vida espiritual. Outros se detêm apenas na vida espiritual e acham que não tem que fazer nada para a vida material. E a minha preocupação hoje é falar com você sobre e enfatizar essa questão de vida terrena. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E eu queria mostrar algo. Se você gosta de anotar, vai aí, apesar de ficar gravado. Deuteronômio, vamos começar por aqui. Deuteronômio 30:19. Coloca aí esse texto. Talvez ele traga luz para você. Vamos lá? Leia para mim, por favor. Os céus... Oxe. Pode deixar o outro, esse aí tá bom. Os céus e a terra tomo por contra que eu tenho a vida e a bênção e a... Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua... Feche seus olhos. Deixa o texto aí, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Preste atenção o que Deus está falando nesse texto. Me parece que Ele está se referindo a toda a vida. É uma comunicação global. Ele diz, os céus e a terra, esteja você onde estiver, eu tomo hoje por testemunhas, entre eu, Deus, e você. É isso que ele está dizendo. E eu quero que eles testemunhem o quê? Que eu tenho feito uma proposta para o ser humano. E a proposta que eu tenho feito para ele é vida ou morte. É bênção ou maldição. E ele termina dizendo, escolhe. É um conselho. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua semente. É a proposta de Deus. É importante nós olharmos para esse texto e entendermos o que Deus está dizendo. Coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. E agora você precisa fazer a sua escolha. Você precisa tomar a sua decisão. E pautado nessa decisão, você terá que arcar com as consequências daquilo que fez, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo. Tem coisas que você fez que não vão aparecer agora, vão aparecer a médio prazo. Tem coisas que não vão aparecer a médio prazo, vão aparecer a longo prazo. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito aqui, certo, vai ser resolvido aqui. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Essa é uma verdade. Qual é o grande problema hoje? Pelo menos eu observando a vida de algumas pessoas, são suas escolhas. Elas são bem atrapalhadas. Se você quer viver bem sua vida, deixa eu te dar um texto pequeno que pode mudar sua vida para sempre. O Deus que você e eu servimos é tão bom que Ele resumiu tudo o que você pode imaginar na Bíblia apenas em um capítulo, o capítulo 1 de Gênesis. Se você ler Gênesis 1 e entender a dinâmica que Deus criou para o homem viver e aplicar na sua vida, eu vou falar para você, você vai erradicar praticamente 100% dos problemas que você enfrenta. E aqui hoje eu só quero citar 2 dicas. Haja luz e traga firmeza no meio da água, do instável. 2 coisas que nós vamos aprender nessas lições, que começa com céu, terra, fé,
tantas coisas que Deus ensina só em Gênesis 1. Você quer, para aguçar a sua curiosidade? Vamos lá. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1:1. Mensagem é: aprenda a viver. Coloque o céu em primeiro lugar, ele é prioridade, mas não esqueça da terra, porque você também tem corpo para viver aqui. Segundo, chame à existência aquilo que não existe como já existisse. Isso é princípio de fé. Quer viver bem aqui? Tenha fé. Eu vou mostrar isso já já a você. Quer mais? E disse Deus: haja luz. Não faça nada sem antes ter conhecimento sobre aquilo que planeja fazer. Ou então chore depois por perder dinheiro, por se relacionar com quem não deve, por levar prejuízo e por passar seu futuro corrigindo o passado, enquanto gente está passando seu futuro gozando do presente que construiu. Essa é a grande verdade. Está assim de gente, servindo o mesmo Deus. E o que elas enfrentam? Um embate. O resultado daquilo que fizeram. Traíram, mexeram, mentiram, compraram o que não devia, se envolveram onde não devia e está vivendo paralelamente com o outro. E o que o outro está fazendo? Se divertindo, comprando, brincando, sendo feliz. E parece que você é um desgraçado. Quando na realidade, o que você está vivendo é o reflexo do que você fez. O que o outro está vivendo é o reflexo do que ele fez. Porque não há injustiça. Os céus e a terra tomam por testemunha entre eu e você. Estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida ou então escolha a morte. Escolha a bênção ou então escolha maldição. Mas pare de olhar para a vida do que escolheu vida e do que escolheu bênção. Senão fica difícil. É responsabilidade e não culpa. Então, esse texto é um texto que nos mostra isso, que nos faz olhar com muita seriedade para nossas escolhas, porque nós vamos ter que nos encontrar com elas. Então, você quer? Coloque luz e faça coisas em ambiente sólido. Não quer? Construa dentro d'água, construa na areia, como diz a Bíblia. Vai lá, se enfia em coisas que você não conhece. É isso aí. Invista onde você não conhece, compre o que você não conhece, faça o que você não conhece. Você tem todo o direito de ser um aventureiro nessa vida. Eu só queria lembrar você que a sua vida não é um filme. A sua vida, ela é real e você vai ter que lidar com suas escolhas. Que isso fique claro. Os irmãos vão lá e vendem o José, coitadinho. Ele quer ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai? Vai? Por favor. Eu faço de propósito todo culto. Eu dou um tom à minha frase que parece que você está errado. E todas as vezes que eu dou o tom, você se comporta como se estivesse errado. Isso demonstra que parece que você não tem tanta certeza no que está dizendo. Ele foi para o Egito? Foi? Foi! Mas ele queria? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi. Ele queria não? Mas foi? O que a Bíblia está dizendo? Que às vezes a vida vai te levar para lugares que você não está a fim de ir. Às vezes você vai viver momentos e coisas que você não gostaria de viver. Mas pastor, e quando a vida me levar para onde eu não quero ir? Leve Deus como seu companheiro de viagem. Raquel foi com José? Não. Jacó foi com José? Não. Quem foi com José? Deus. E se Deus for com você, onde você pisar, a planta do seu pé, Ele tem vos dado por herança. O lugar que você pisar tem que te fazer prosperar. Ah, pastor, mas a Bíblia, eu estou num deserto. 20 anos, querido, se você está no deserto. Você já viu, você já foi numa igreja que disseram para você que deserto é lugar de passagem? E para você nunca passou? Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Ismael cresceu, se fortaleceu e prosperou onde? Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Às vezes você não tem que sair do deserto, o deserto é que vai deixar de ser deserto, porque você chegou.
E quando você chega, a bênção de Deus vem sobre aquele lugar onde você está. É assim que funciona. Ele vai embora para o Egito, mas vai vendido pelos seus irmãos. Se tem uma coisa que machuca, é ser vendido, ofendido, abusado pelos nossos. Se for estranho, não dói tanto. Mas quando é alguém, quando é seu pai, quando é sua esposa, seu marido, quando é seu filho, quando é aquela pessoa que você ajudou, parece que é aquela que o Satanás escolhe para te ferir, sim ou não? Porque aí é uma ferida boa, ruim de curar. A decepção é muito. Então é por isso que os irmãos do Zé vendem o Zé. E vai ele para o Egito, sem vontade de ir, mas vai. Porque tem lugar que a vida vai te levar e para de dizer que não vai, parece que, sabe? Eu gosto da história do camarada que ganhou 3 cachorrinhos na cidade. Os cachorrinhos pequenininhos. Mas os cachorros não estavam afim de ir para a fazenda, que eles gostavam da cidade. E aí o cara amarrou os 3 cachorrinhos na carroça. O primeiro cachorro falou: não vou, não estou afim de ir. Quando o cara tocou o cavalo, o cachorro travou as patas. O cavalo puxou o cachorro com pata, com tudo, saiu arrastando o cachorro, e o cachorro machucando. O segundo cachorro falou: quer saber de uma coisa? O cavalo é mais forte que eu vou andando mesmo, não tem jeito. E foi atrás. O terceiro cachorro falou: quer saber de uma coisa? Se é para ir, deixa eu montar em cima dessa carroça. E esse cavalo é que me leva, que eu não vou me cansar até lá. Às vezes, meu filho, não tem jeito. Você tem que subir na carroça. Ir embora, porque lá quando você chegar, você pode ter certeza que Deus vai estar com você e pronto. Ele chega na casa do Potifar, para a gente acelerar aqui. Chegou na casa do Potifar, o cara está prosperando, crescendo. O Potifar falou: cara, esse cara é maneiro, esse tal de Zé. A Bíblia diz que Deus era com ele. Onde ele estava, Deus estava lá. E está lá o José, que beleza. E o Potifar gostando do Zé. E a mulher do Potifar também gostou do Zé. Um gostou de um jeito, outro gostou do outro. A mulher falou: cara, que Zé maneiro. Poxa. E o Potifar falou: cara, esse Zé é legal. E ela falou: poxa, nossa, que Zé, hein, maluco. Caramba. E ela de olho no Zé. E quanto mais o Potifar tirava o olho do Zé, porque confiava nele, mais olho ela botava no Zé, para botar o Zé no lugar do Potifar. O que ela queria que o Zé deitasse com ela na cama. E o Zé queria, sim ou não? Claro que queria. Você é doido? Uma mulher gostosona daquela, o Zé solteiro, pegar a patroa. Lógico que o Zé queria. Aquela mulher gostosa, cheirosa, porque não devia ser feia, meu irmão, é para acabar com o sonho. Você acha? Se Deus quiser acabar com o seu casamento, bota um homem feio na sua vida, filho. Vai botar um cara que sente seu cheiro, seu marido, nem nariz tem mais, um miserável. Vê sua beleza, o cara da rua, seu marido é cego. Sim, entendeu? Sua mulher em casa não quer fazer nada com você, a da rua quer 3 vezes por dia, igual remédio controlado. Que é para acabar com o sonho, meu filho. O diabo sabe o que faz. Lá está a mulher olhando para o Zé, assim, vamos embora, vem Zé. E o Zé: não, cara, vou pegar essa maluca não. Caraca, difícil, hein? Nossa, Senhor, ainda bem que o senhor veio comigo, senão eu pegava. Vamos embora. A mulher agarrou o Zé. Ô gente, fala sério. Deus estava com o Zé? Era para essa mulher agarrar? Você acha que é justo o Zé sair da casa do Potifar para a prisão? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Não dá uma raiva se você fosse o Zé. Está vendo? Isso que dá ser crente. Lá, a gente fala não para o pecado. Olha onde eu estou. Antes tivesse pego a dona, depois me arrependia. Não. Ele falou: não vou pegar, e não pegou. O Potifar chegou, e Potifar também sabia a mulher que tinha. E a senhora não fica rindo não, que eu já falei isso aqui. Porque a mulher também olha para o homem. Parece que nós somos tarados. É porque o homem é mais escrachado. Passa o mulherão, ele faz assim, ó. Caraca, maluco, Deus é bom, não é? Mulher não, mulher olha, mas nós não vê. Ela vem com o marido,
Na rua, assim, ó. Vem um homem bonitão, ela faz assim, ó. E o cara passa, ela nem olha, porque já viu tudo. Em 3 olhadas de 2 segundos. Primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, que você nem notou. Vamos embora, vida que segue. Escute só. Ele queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Mas pegou? Mas queria. Mas pegou? Mas queria. Mas não pegou. Entendeu? Por isso ele foi parar na prisão, na cadeia. Pastor, mas é injusto. Mas tinha que sair, porque já tinha passado o tempo dele lá. Lá era um local bom, ele estava conformado com aquilo. Agora ele vai preso. Chegou na prisão, o que ele falou? Sou inocente. O que os presos falaram? Nós também, aqui todo mundo, ninguém fez nada. O maior equívoco que aconteceu é aqui na cadeia. Tudo gente boa. Mas o texto diz que quando José chegou, uma luz acendeu. A organização chegou, a tranquilidade, porque Deus chegou. Né? A luz chegou lá e está tudo direitinho. Os caras sonhando e o Zé está lá maneirão. Interpretou o sonho dos caras? E lá na prisão Deus era com? Olha só. O cara faz tudo certo. Tudo. Até agora você me diz o que esse cara fez de errado. A única coisa que você pode falar mal dele é que ele falou para os irmãos o sonho dele. Isso eu até entendo, se você quiser questionar. Mas o resto, o cara é impecável. Agora está lá preso, interpretando sonho e administrando prisão. Doido para sair de lá. Quando o copeiro saiu, ele falou: olha aí, copeiro, fala para o faraó lá, maluco, eu não agarrei ninguém não, pô. Sou um cara legal, pô. Aquela maluca era doida lá, queria, mas eu nem peguei não, pô.